Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Igor e vocês estão no Desafios Literários. E no episódio de hoje vamos enfim dar início ao nosso projeto de leitura Lendo Nobel. Caso você não saiba do que estou falando, eu sugiro fortemente que você dê uma pausa nesse episódio e volte ao anterior, que lá é o episódio 0. Lá eu explico detalhadamente como que esse projeto vai funcionar aqui no podcast. Eu explico quem é a instituição responsável, como que funciona, quem já ganhou, quais são os livros e como que esse projeto vai funcionar aqui dentro do podcast. Porque como vocês já devem ter visto, serão vários projetos de leitura que acontecerão simultaneamente. Então, para não criar confusão, para vocês entenderem o cronograma e a agenda, eu sugiro que vocês escutem lá e depois voltem aqui, porque a gente vai falar hoje sobre Han Kang. Han Kang é uma autora sul-coreana. Ela foi então a última laureada, laureada em outubro de 2024. Para refrescar a mente de vocês, a Academia Sueca, que é a responsável, escolhe seu laureado em outubro de cada ano. Geralmente na segunda quinta-feira do mês de outubro de cada ano, ela escolhe um autor. E uma outra informação muito importante: ela escolhe não o livro do ano, e sim o conjunto da obra. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente falando: li o livro vencedor do Nobel de Literatura, mas não gostei, não merecia o prêmio. Não é assim que funciona. Embora muitos autores tenham sido, de fato, escolhidos, um livro foi mencionado no momento de escolha, entende-se, em sua maioria, que é feita a escolha a partir do conjunto da obra. Então, fazer a leitura de um livro e já chegar a essa conclusão é um pouquinho precipitado, Então, aqui a gente vai ler todos os livros possíveis, Afinal, muitos podem estar esgotados, não foram traduzidos, mas dentro das possibilidades, dentro da acessibilidade, quero que seja mais acessível a todos, vamos ler e vamos comentar, ok? Então, dando continuidade aqui, Han Kang, é uma autora sul-coreana. Ela tem 53 anos, ela é bacharel e mestre em literatura coreana, além de ter uma livraria em Seul. Agora você imagine, uma livraria de um Nobel de Literatura. Do nada, obviamente, a livraria da Han Kang passou a ter muito mais números de frequentantes ou de clientes, Afinal, estamos falando de uma empresária diferenciada. A Han Kang é uma autora bem ativa. Ela tem cerca de 20 livros publicados, entre romances, entre poesia e até mesmo contos. Apesar de, no Brasil, ela ter, até o momento, até enquanto eu estou gravando esse episódio, apenas 3 livros publicados, tá? Pra gente entender um pouco como que Han Kang saiu de uma escritora sul-coreana, de uma escritora de um país que até então nunca tinha recebido um Nobel de Literatura, para chegar em 2024, receber esse prêmio máximo, a gente vai ter que entender um pouquinho do seu contexto cultural. Graças a um movimento do país, um movimento da Coreia do Sul, todo o aspecto cultural do país começou a ter o seu lugar ao sol, vamos se dizer assim, graças àquela chamada onda coreana. Por mais que você nunca tenha escutado esse termo, obviamente você já desfrutou, até mesmo sem querer, algum produto, algum aspecto artístico sul-coreano. Por quê? Por conta dessa onda coreana, que vem se desenvolvendo desde a década de 1990, quando o país percebeu que seus habitantes estavam consumindo mais produtos estrangeiros do que os próprios nacionais. Então eles injetaram dinheiro na cultura do seu país e, obviamente, o resultado veio bem rapidamente. Então, na música a gente tem alguns exemplos. BTS. Todo mundo já ouviu falar do BTS, mesmo que alguns possam nem ter escutado ainda sua música em algum momento. Mas, enfim, é o maior boy band do país, quiçá um dos maiores hoje do mundo, com mais de 500 prêmios. Mas a gente pode lembrar também lá em 2012, quem lembra de Psy? Psy, com sua música Gangnam Style, dominou o mundo, Então, por conta desse movimento. Isso que eu tô falando na música. No cinema, quem se lembra de Parasita em 2019? Parasita conseguiu um feito histórico. Foi o primeiro país em língua não inglesa a vencer o Oscar de melhor filme, Então a gente vê um investimento pesado também no cinema. E na literatura não seria diferente, Acabei esquecendo de falar, mas, por exemplo, temos também na
na televisão, os doramas, onde todos os streamings têm seus doramas. Você pode citar vários doramas ou conhecer ao menos uma pessoa que mergulha mesmo com afinco nesses doramas, nos streams, né? Então a gente vê que realmente o país estava preocupado e investiu maciçamente na cultura do seu país. Na literatura, então, não poderia ser diferente, né? Como eu falei. Então, hoje em dia, a gente já consegue ver muitos livros sul-coreanos nas livrarias, principalmente aquelas literaturas que a gente pode chamar literaturas de cura, né? Ou então aquelas leituras de conforto. Por que são chamadas literatura de conforto? Porque a partir da literatura, os escritores estão proporcionando aos seus leitores a reflexão, o escapismo, fazendo com que eles reflitam um pouco em meio à sociedade moderna e a sua loucura, né? Da cidade grande, vamos dizer assim, né? Então, a literatura também teve seu investimento. Aos poucos, começou a sair da Coreia do Sul e abraçar outros países. Os outros países, na verdade, abraçando a literatura sul-coreana. Então, hoje, muita gente mesmo, e muitos livros que as editoras apostaram são esses livros de literatura de cura, né? Essa literatura de conforto. Mas o evento-chave mesmo para Han Kang veio em 2016. O que aconteceu? Em 2007 foi publicado lá na Coreia do Sul um livro que eu acredito que ninguém saiu ileso. Todo mundo ouviu falar, viu a capa, pegou alguma resenha, enfim, foi aquele hype. A Vegetariana. Você lembra desse título? Pois é. A Vegetariana foi publicado em 2007 lá na Coreia do Sul e instantaneamente conseguiu ser um best-seller, ser comentado em seu país. Vamos saltar de 2007 para 2016. O que aconteceu em 2016? Um prestigiado prêmio literário lá no Reino Unido, que existe desde 1960, se eu não me engano, ele lançou a sua versão internacional. Por quê? O Booker Prize elege anualmente o melhor livro publicado em língua inglesa. Mas a partir de 2016, ele lançou a sua versão internacional, ou seja, de livros publicados em língua não inglesa, mas traduzidos no ano anterior para o inglês. E quem foi que venceu essa primeira edição do Booker Prize Internacional? Sim, a Vegetariana. O ano é 2016, a Vegetariana conseguiu fazer esse feito e não só o nome de Han Kang, mas a literatura sul-coreana como um todo começou a chamar a atenção do mundo inteiro. Então seria apenas questão de tempo para que Han Kang figurasse entre os melhores escritores do mundo e enfim pudesse de fato abocanhar o Nobel de Literatura. E como a gente viu, demorou apenas 8 anos para que tal feito acontecesse. O curioso é porque algumas listas de possíveis laureados, elas acontecem, é bem normal. A academia, ela não dá uma lista de finalistas, né? Na verdade, ela só divulga o nome dos potenciais autores que foram pensados em determinado ano apenas 50 anos depois dessa escolha. Isso tá no testamento do Alfred Nobel, né? Então, eles respeitam muito essa questão. Mas existem muitas listas de possíveis nomes e, curiosamente, a Han Kang não era um dos nomes favoritos pelo menos para o ano de 2024, né? Ela é o principal nome quando se pensa em autores da Coreia do Sul, mas numa lista de 50 nomes de todo o mundo, ela estava na posição de número 40. Então a gente vê um fator curioso, pensando um pouco, talvez a academia procurando se renovar, procurando mudar as suas escolhas, afinal ela é bem eurocêntrica, bem masculina, bem machista, bem branca, né? Então ela talvez querendo novos horizontes, ela olhou para o lado oriental e decidiu, enfim, escolher uma literatura oriental que não fosse o Japão, né? Que geralmente quando se olha para a literatura oriental, a primeira lembrança que se tem é o Japão. Ela não, ela decidiu fazer diferente, escolheu a Coreia do Sul e escolheu Han Kang. Eu falei no início do episódio que para entender melhor como que funciona o Prêmio Nobel, como que vai ser esse projeto, eu recomendei que vocês voltassem ao episódio anterior, né? Porque lá eu também explico que a academia dá uma justificativa para a escolha de cada autor. E a escolha para o nome de Han Kang foi dada à sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana. Então eu vou repetir a frase para você entender. Han Kang foi escolhida pela sua intensa prosa
prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana. A partir dessa frase, o projeto de leitura Lendo Nobel se alicerça, né? Então, o objetivo do projeto é ler toda a obra da Han Kang e confrontar essa frase, essa justificativa dada pela Academia Sueca, para ver se ela faz sentido na sua literatura, se essa Laura faz sentido ou se a gente consegue entender o que a Academia quis com a sua escolha, né? Então a gente vai ver se a prosa poética dela é intensa, se confronta traumas históricos e se de fato expõe a fragilidade da vida humana, certo? Eu já li os 3 livros, né? Como você pode até ter visto no título, porque o que eu faço? A cada mês de outubro, com o anúncio, eu paro tudo que eu tô lendo e eu vou atrás do laureado da vez. Nem sempre o laureado tem livros publicados aqui no Brasil, então conforme vai lançando, eu vou lendo. No caso da Han Kang, já tinham 3 livros publicados aqui no Brasil, todos os 3 pela editora Todavia. Então, no mesmo dia, eu adquiri os 3 livros e li em sequência cronológica de publicação. Então, eu tô aqui com A Vegetariana, traduzido por Jae Young-Woo, não sei se é assim o nome, peço perdão. Tenho também O Livro Branco, traduzido por Natália Okabayashi, e também tenho o último publicado no Brasil, que se chama Atos Humanos, traduzido por Ji Yun Kim. E também a editora Todavia anunciou nas suas redes sociais que vai publicar agora em 2025 Aulas de Grego, se eu não me engano. Eu não lembro se eles já deram um nome oficial ou se foi uma tradução livre. Ou seja, 4 livros pra gente se aventurar. E eu vou começar então um pouquinho com vocês, depois de quase 15 minutos de introdução. Peço perdão se vocês acharam cansativo, mas vamos conversar então sobre esses 3 livros em ordem de publicação. Primeiro a gente vai falar sobre A Vegetariana, depois O Livro Branco e depois Atos Humanos. Pois bem, vamos falar de A Vegetariana. A Vegetariana foi publicado originalmente, como eu já falei, em 2007 e ele de cara já ganhou muita notoriedade na Coreia do Sul. Os leitores acharam a história muito bizarra, as escolhas da autora muito extremas, e isso fez com que o livro conquistasse no país um status de livro cult. No ano de 2015 ele foi de fato traduzido para o inglês, como eu já falei também, e em 2016 ele já abocanhou o Booker Prize Internacional. Para vocês entenderem a dimensão de Han Kang e de A Vegetariana e da literatura sul-coreana para o mundo nesse ano, olha quem Han Kang desbancou no Booker Prize, para vocês terem ideia. Ela desbancou o também já laureado com o Nobel de Literatura O Han Pamuk, com um livro dele chamado Uma Sensação Estranha, e também o japonês Kenzaburo Oi, com um livro chamado Morte na Água. Ela também, obviamente, ganhou de outros nomes consagradíssimos na literatura, como Helena Ferrante com o seu último volume da tetralogia napolitana, né? A História da Menina Perdida. E a gente tinha um representante brasileiro nesse prêmio, vocês acreditam? A gente tinha Raduan Nassar com Um Copo de Cólera, mas quem venceu foi, de fato, Han Kang. Sobre o que fala A Vegetariana? A Vegetariana é baseado num conto da própria autora, que foi publicado em 1997, e a estrutura do livro se parece mais com 3 contos que tem um fio condutor que amarra eles bem bonitinho no final. Eu peço perdão para vocês, porque eu não tenho o domínio, não sei falar coreano, mas ao mesmo tempo eu vou trazer essa resenha e vou falar o nome dos personagens, então caso você saiba, eu peço perdão pelo incômodo, tá? Mas vamos lá. O livro fala basicamente sobre Young, uma artista gráfica que é uma mulher bem comum, bem normal. O próprio marido dela fala que ela nem é muito bonita, que ela não tem muitos atributos, mas que é uma mulher ideal para se casar e ter uma vida comum, né? Só que o que acontece? Essa mulher tem alguns sonhos perturbadores. A partir desses sonhos ela decide parar de comer carne. Só que essa decisão de parar de comer carne vai alterar os rumos não somente de sua vida, mas de todos ao seu redor. Então, cada uma dessas partes vai falar sobre alguém que, de maneira direta ou indiretamente, está em contato com a Young. A primeira parte tem o mesmo título do livro,
livro, né? Ela é narrada pelo esposo e, como eu falei, ele admite que tem uma vida convencional, que acha sua esposa super normal, nem bonita, mas também nem feia, nem burra, nem inteligente. E eles têm um matrimônio tranquilo. Só que aí, do nada, em um dia, em uma noite, na verdade, né? Ele acorda de madrugada e vê a mulher parada em frente à geladeira, jogando fora todas as carnes e produtos à base de carne. Ela fica fria, fica contida, fica silenciosa e ele tenta puxar dela, tenta entender essa sua justificativa, né? Ela fala que como ele faz as suas refeições fora de casa mais do que em casa, ela fala que não vai pedir para que ele vire vegetariano também, mas que ao mesmo tempo ela não vai mais fazer carne em casa. E no primeiro momento ele aceita numa boa, né? Só que o que acontece? O esposo começa a notar que ela tá emagrecendo, que ela tá ficando pálida, que tá ficando de fato doente. Então ele decide comunicar à família dela para que de alguma forma eles possam intervir, possam impedir esse ato de vegetarianismo e, enfim, ajudar de alguma forma. Numa conversa entre marido e mulher, ela explica que ela teve sonhos horríveis, esses sonhos atormentaram ela e a partir desses sonhos ela decidiu parar de comer carne. Eu vou ler aqui para vocês na página 50, um trecho dela falando, tentando justificar a sua decisão após esses sonhos, né? Ela fala assim, ó: gritos e choros se sobrepõem e ficam encravados aqui. É por causa da carne. Comi carne demais. Todas essas vidas estão entaladas aqui, tenho certeza. Sangue e carne foram digeridos e se espalham por todos os cantos de meu corpo. Os resíduos foram colocados para fora, mas as vidas insistem em obstruir o plexo solar. Então a gente vê aí uma justificativa e ela é bem irredutível. Muita gente comenta um fato muito importante dessa primeira parte, alguns criticando a postura machista e patriarcal da Coreia do Sul, mas ao mesmo tempo em que eu não vou dizer que é um spoiler, mas ajuda na construção da história como um todo e pra gente entender aspectos culturais. A literatura sul-coreana, a oriental na verdade, né, não só a sul-coreana, ela é muito diferente da ocidental. Eu particularmente tenho um pouco mais de dificuldade, eu vejo um certo distanciamento, uma frieza. Acredito que eles sejam mais diretos, não se importam muito com detalhes. Então esse é um dos aspectos que fazem com que eu me distancie um pouco da literatura sul-coreana. Tem gente que prefere e tá tudo bem. Sul-coreana e oriental, né? Eu acabo que eu tô falando mais sobre literatura sul-coreana, mas nesse momento vamos englobar a literatura oriental como um todo. Então eu não vou falar sobre um ponto muito específico, mas é a virada de chave e a virada para a segunda parte. A segunda parte tem o título A Mancha Mongólica e ela fala então sobre o cunhado da Jung. A gente não sabe o nome dele, mas a gente sabe só que ele é um artista visual, que ele é meio distante da família, que a família não dá muito valor para ele por conta de sua arte, que parece que ele vive às custas da mulher. Tem toda essa questão de sobreviver da arte. Mas o que acontece? Apesar de esse aspecto de doente, dessa decisão tomada pela Jung, ele começa a ter uma atração por ela. E aí ele decide colocar em prática um projeto artístico muito ambicioso que estava na sua mente e em papéis por muito tempo sem que ele tivesse coragem ou até mesmo a oportunidade de colocar essa arte dele em prática. Até porque esse movimento artístico dele envolve gravações, pinturas e até mesmo sexo gráfico. Aí a gente já começa a ter uma outra questão, né? Uma outra problemática. Afinal, estamos falando da Jung e o seu cunhado. Então, vocês já podem imaginar o que vai acontecer daí, né? Então, a gente tem várias problemáticas, né? Uma mulher vegetariana que a família não respeita. Temos ela adoecendo. Temos um envolvimento com a proximidade do cunhado, que é um problema ainda muito maior para todos, né? Eu vou ler um pouquinho sobre na página, deixa eu ver aqui, minha página 71. Vou ler aqui um trechinho para vocês sobre até mesmo a explicação pro título da segunda parte, né? A mancha mongólica. Diz o seguinte, ó: pairando sobre todas essas lembranças estava a mancha mongólica esverdeada. Uma mancha sem função alguma, primitiva,
existente apenas nas costas e nas nádegas de bebês e crianças, sobrepondo-se a ternura com que havia muito tempo olhou para o bumbum macio do filho recém-nascido. As nádegas de sua cunhada produziam em sua mente uma luz brilhante. Então vocês, a partir dessa citação, podem já imaginar a problemática dessa segunda parte, né? Eu não vou falar muito sobre a terceira parte, que é a última, né? Mas ela se chama Árvore em Chamas. Ela traz a irmã da Young como a narradora, né? Como o foco. Mostra um pouco como a nossa protagonista está, tanto física quanto mentalmente, como todos ao redor estão lidando com essa situação, a catástrofe que essa decisão que ela tomou se tornou para a vida de todas, né? Afinal, essa vida não mudou apenas a vida da Young, mas do marido, dos pais, dela com seu casamento, do casamento da irmã. Então, uma única tomada de decisão mudou a vida realmente de todos os que estavam ao seu redor. Pois bem, falei um pouco sobre o enredo e agora eu vou dar a minha opinião sobre o livro. Como eu já falei anteriormente, preciso admitir que eu não sou um dos mais fervorosos com a literatura oriental, justamente pelo fato de que ela é bem diferente, bem distante da ocidental. Eu não estou falando de qualidade, mas de fato do aspecto cultural, da maneira como eles pensam e de fato como que eles passam todas essas questões para o papel. Eu até pesquisei um pouquinho para ter um pouco mais de respaldo em falar com vocês, mas nessas pesquisas eu vi que de fato as narrativas ocidentais são conhecidas por ser um pouco mais ágeis, com mais reviravoltas, enquanto as orientais têm mais um aspecto de contemplação, são mais contemplativas, são mais sutis e elas são nitidamente e naturalmente mais lentas. É um consenso, pelo que eu andei pesquisando sobre essas divergências, e nesse caso não é só uma opinião pessoal, né? Eu cheguei a essa constatação, fui pesquisar um pouquinho e de fato há esse consenso. Um outro exemplo bem notável é que as histórias orientais são de fato bem mais fragmentadas e circulares. As ocidentais não, elas são mais lineares, elas têm mais um início, um meio e um fim bem presentes, bem pontuados, embora não necessariamente nessa ordem, enquanto de fato a oriental ela é bem mais fragmentada, né? E aí eu encarei essa leitura, como todas as outras, eu encaro com o peito aberto. Então eu já entrei nessa história, tirando todas as amarras, sabendo que o estilo narrativo, a literatura oriental já começa não sendo muito favorável para mim, e a tendência seria de fato que esse livro estaria no grupo geralmente de leituras pouco empolgantes, mas eu tentei ao máximo absorver essa leitura, aproveitar de fato, afinal era uma autora recente de um prêmio que eu acompanho há mais de 10 anos, então geralmente leituras do projeto de leitura Lendo Nobel eu tendo a ser mais aberto a novos autores, né? Então assim, os esperados estilos narrativos de fato estão aqui, essa circularidade, a fragmentação, ela acontece justamente com a escolha da Han Kang, né? Ela decidiu 3 narradores totalmente distintos para sua história, tendo todas elas em comum a Young, né? Essa personagem bem estranha e com essa decisão repentina de parar de comer carne. A questão para mim foi a seguinte: quando um novo narrador assumia a história, fosse a irmã, fosse o cunhado, a história parecia voltar numa explicação que eu não via muita necessidade, como se fosse um episódio de uma série. Geralmente no início tem assim, anteriormente em série tal, aí tinha um pequeno resuminho para que o espectador pudesse entender o que aconteceu. E aqui também tem isso, sabe? Mesmo que as páginas fossem poucas, tinha esse resuminho assim, como se o leitor tivesse acabado de ler, mas esquecido, sabe? Isso num primeiro momento eu achei bem estranho, e aí após todo esse resumo, o narrador enfim passa a contar de fato a sua história, ou a sua participação nessa história, né? Outro fato muito curioso que eu achei, que os diálogos e as emoções, o que também era bem esperado, é que é tudo muito contido, tudo muito limitado, tudo pouco expressivo. A protagonista, eu acredito que ela seja uma das que menos fala e que menos se movimenta entre todos os livros que eu já li recentemente, pelo menos que eu me lembre. Às vezes a gente até esquece, a gente não esquece no caso de seus feitos por conta da sua decisão, né? Que é mais essa sua decisão tomada o que acarretou, mas a gente não vê ela falando, não vê ela se expressando, né? E até mesmo o final, o desfecho da história é muito ambíguo, parece que falta algo, sabe? Parece que, né, a Han Kang tá falando
falando, olha, foi inevitável. Aconteceu isso diante dessas circunstâncias e todo mundo aceitou numa boa, era o esperado, sendo que ao mesmo tempo ficou tão aberto, tão contemplativo, que o leitor vai sentir falta de alguma coisa. E lembrando, né, gente, embora eu esteja falando de A Vegetariana em específico, reiterando, isso é algo literário, algo que vai além da Coreia do Sul, dos seus costumes, dos seus aspectos culturais, engloba toda a cultura oriental. Então, se você pegar outros livros orientais, seja China, Japão, você vai encontrar um pouco dessas características. Talvez não tão marcantes assim, talvez, mas ainda assim você vai vislumbrar muito disso que eu acabei falando. Então, assim, eu achei A Vegetariana uma literatura muito crua, muito apática, sei lá, sem tempero. É bem horrível eu falar isso, né? Até porque a culinária sul-coreana, ela é uma culinária muito conhecida, muito falada por ser temperada, por suas especiarias serem bem presentes, vivas, né? Mas eu olho aqui, tô segurando A Vegetariana, eu acredito que muitos leitores vão encarar essa leitura e vão sair sem o mínimo de empatia pela protagonista, podem não se solidarizar com a sua causa, que é uma causa bem benevolente, ou não vão procurar entender um pouquinho os seus motivos, o que causou, a dramaticidade de seus sonhos que fizeram com que ela tomasse uma decisão tão drástica em sua vida, né? Então eu não me apeguei, não me solidarizei com a protagonista, assim como a nenhum dos narradores. O esposo da Young é um cara, nossa, muito escroto, assim, muito egoísta, daqueles bem metódicos, empolgantes, feito uma parede. Vocês precisam ler para vocês entenderem um pouco. Eu não preciso nem mencionar o cunhado egoísta e aproveitador da Young, né? E onde eu pensei que poderia me solidarizar, ter um pouco mais de empatia, que é no caso a irmã da Young, ela, enfim, ela teve o seu momento, ela poderia se abrir um pouco mais, afinal ela, enfim, irmã da protagonista, mas ao invés de proporcionar o mínimo de piedade com a protagonista e consigo própria, afinal as consequências para sua vida foram tão drásticas, mas o livro passa por essa parte assim sem empolgação, saltando alguma coisa, e ele termina meio suspenso. Eu entendo super as intenções da Han Kang, as analogias, principalmente em relação ao patriarcado, a um estilo de vida diferente do tido como natural pela sociedade e as dificuldades de quem toma essas decisões enfrenta, né? E principalmente, este é um livro de intenções e tem muitas camadas de fato. São muitas as analogias, a gente pode ler achando que está falando só sobre o vegetarianismo, mas como diz aqui o pessoal, o buraco é mais embaixo, é mais do que isso. Então, a gente vê que a literatura de Han Kang, ao menos em A Vegetariana, ela está debatendo o modo como a sociedade quer impor a qualquer custo, principalmente a uma mulher, como que ela tem que se portar, o que ela tem que comer, o que ela tem que vestir, como que ela tem que controlar os seus desejos, como que ela tem que interagir em público, enfim, como que ela tem que viver em sociedade. Então, o ponto positivo de A Vegetariana é porque, de fato, essa leitura é apenas a ponta de um iceberg. Tem um assunto bastante atual, recorrente, que precisa de fato ser falado, precisa ser debatido, não apenas para fins artísticos, mas para fins políticos, sociais, humanitários, que são lugares que a gente sabe que a literatura consegue alcançar. Mas, infelizmente, A Vegetariana não é convidativa para conhecer essas profundezas desse iceberg. As intenções foram muito boas, mas as decisões tomadas, pelo menos para mim, me afugentaram ao invés de fazer com que eu me apegasse à história e aos personagens, né? Então, a grande sensação que eu tenho, pelo menos, é de que a autora tinha uma grande joia nas suas mãos, mas que ela não soube lapidar muito bem, seja escolher personagens apáticos para narrar uma vida tão apática também, ou então trabalhar numa segunda parte que, meu Deus, essa segunda parte, A Mancha Mongólica, ela é muito deslocada, ela é muito distoante, as intenções do cunhado são terríveis, aí ainda tem um teor erótico que inicialmente parece ser justificável, parece ser importante para a narrativa, mas sei lá, no meio do andar parece perder o sentido, mirar para
pro melodramático, pro novelesco, enfim. Em algum momento dessa segunda parte se perdeu, sabe? A narrativa se perdeu e aí, enfim, não foi uma das melhores leituras pra mim, viu, gente? Mas como eu já tinha comprado os 3 livros e eu estava comprometido de fato a ler os livros da Han Kang, eu peguei então na sequência o livro branco. Eu esqueci de falar, mas a Vegetariana, essa edição da Todavia, que é a mais comum, ela é a segunda edição. Uma outra editora publicou esse livro antes da fama, até mesmo da indicação e da Han Kang pro Booker Prize e de ela ter vencido, tá? Uma outra editora publicou, mas é uma tradução bem problemática e, enfim, bem difícil de se encontrar, mas aí em 2018 a Todavia trouxe com uma nova tradução, um trabalho bem melhor que a gente conhece, né? Sabe que a Todavia tem esse cuidado. Enfim. O livro branco foi publicado em 2016 lá fora, chegou aqui no Brasil em 2021. Ele também figurou na lista do Booker Prize Internacional, só que dessa vez ele não teve a sorte da Vegetariana e ele não venceu. Quem venceu nesse ano foi outra autora laureada com o Nobel de Literatura. O momento que eu estou me preparando para falar o nome dela, Olga Tokarczuk. Ela ganhou no ano de 2016 com o Correntes, que também foi publicado pela Todavia. Além disso, nesse ano, muitos nomes conhecidos, nomes aclamados, né? Javier Cercas, Lohan Binet, o Booker Prize Internacional. Ele hoje é um prêmio bem consolidado, bem importante e que eu sempre estou acompanhando. O livro branco saiu aqui também pela Todavia. O livro branco faz parte de um projeto pessoal da autora. A tradutora para o polonês dos livros da Han Kang é a Justyna Najba. Convidou a Han Kang em 2014 para conhecer a Polônia e ela topou. Ela estava com esse projeto do livro branco na mente e ela produziu esse livro entre esses dois países, entre a Coreia do Sul e a Polônia. Tanto que a história é ambientada na Polônia, embora na história a própria Han Kang é a narradora e ela decidiu ir a um país desconhecido, mas a gente sabe que a inspiração veio da Polônia. E ela até mesmo no epílogo ela admite, né, que se trata da Varsóvia na Polônia. Então começou da seguinte maneira: quando ela chegou na Polônia, ela decidiu colocar em prática um pensamento que ela teve na Coreia do Sul de escrever sobre coisas brancas. Então ela escreveu uma lista simples de coisas da cor branca e deixou pra lá, decidiu se ocupar de outras coisas. E aí, chegando na Polônia, se estabelecendo, ela ficou, se eu não me engano, cerca de 6 meses lá, ficou um período bem interessante, tanto que ela matriculou o seu filho pequeno lá nas escolas. Então ela decidiu finalmente, já na Polônia, já estabelecida, já bem organizada, se debruçar sobre esse projeto. Então, dentre essas coisas brancas que estão nessa lista, ela elencou coisas como sal, neve, gelo, por aí vai. O começo desse livro é muito coerente e eu achei num primeiro momento que eu ia amar esse livro. Ele é um livro bem fininho. Eu achei que eu ia, falar assim, meu Deus, não gostei de A Vegetariana, mas o livro branco é incrível. Por quê? Além dessa lista de coisas brancas, ela deu uma de Lady Gaga com Joanne. A Lady Gaga fez esse álbum inspirado na tia que faleceu sem que ela tivesse sequer conhecido, e a própria Han Kang escreve falando que ela queria escrever sobre uma irmã mais velha que ela teve e morreu com poucas horas de vida. Ela sempre refletiu a presença desse natimorto, sempre esteve com força na sua família, na sua mãe, no seu pai. Esse bebê nunca foi esquecido, né? Então ela decide, a partir desse evento, como se fosse emprestar sua voz, o seu texto, a sua própria respiração, a gente pode dizer assim, para pensar como seria essa irmã em várias fases da vida dela. E a autora interrompe esses pensamentos da irmã, que ela cede espaço para ela mesma refletir se com o nascimento da irmã, se ela tivesse viva ainda hoje, será se a própria Han Kang teria nascido? Sua mãe teria ficado satisfeita apenas com aquele bebê e não teria gerado outro filho? Então assim, são coisas muito interessantes e coerentes, né? Reflexões a respeito de uma irmã que ela não conheceu, dar vida a essa irmã, proporcionar e permitir, no caso, que ela vivesse um pouco, nem que fosse através de sua literatura, e ela, enquanto irmã de escanteio, vamos dizer assim, refletir sobre isso, como que isso impactaria a sua vida.
colorida e ainda colocar coisas brancas para amarrar tudo isso, né? A gente sabe que a cor branca no Ocidente tem um significado e no Oriente tem outro significado. Então, assim, tudo isso parecia tão coerente, tão amarrado, que eu pensei assim, é o livro, vou amar essa leitura. Então, o livro branco é um texto forte, ele não é um texto bizarro como a Vegetariana, sabe? E eu acredito que ele seja mais sincero, mais próximo do leitor. Ou então começou pra mim, mas aí com o passar das páginas o texto começou a mostrar o seu defeito e também não vigou. Parece que a Han Kang, embora tenha tomado uma intenção muito boa, ela tomou a decisão meio que errada, sabe? Ela optou por escrever e focar primeiro nos objetos, ela fez a lista e depois ela colocou esses objetos, ela inseriu na história, mas ficou de um jeito um tanto, sabe, forçado, artificial, engessado, porque ao escrever sobre essas coisas que ela selecionou anteriormente, elas pareceram em vários momentos bastante alheias a tudo, como se elas só existissem por ser da cor branca, sabe? Elas não fizeram um sentido pro texto de um modo geral. Vários desses objetos, várias dessas coisas brancas. Então a intenção, por exemplo, era permitir de que essa irmã da Han Kang caminhasse na rua, se deparasse com algum objeto branco. A partir dessa observação, o texto, não importa se ele fosse um ensaio, uma memória ou até um conto que tem essa mescla nesses capítulos, houvesse uma reflexão sobre o objeto, sobre a situação, remetesse à narrativa, amarrasse o capítulo junto a todos os demais, mas essa lista do prólogo, logo de cara, ela expôs, ao invés disso, que essa naturalidade não existe. Então eu vou dar um exemplo para você. Quanto coelho, se eu não me engano, vou até confirmar aqui, que é um dos primeiros, coeiro. Coeiro é uma roupa específica de bebês recém-nascidos, né? Então, enquanto coeiro e leite materno fizeram todo o sentido ao projeto e à intenção da autora, afinal vai falar um pouco sobre o nascimento de sua irmã e, enfim, acabou não vivendo muito, viveu poucas horas, mas fala sobre o luto com a perda da irmã, fortalece a importância, né, do leite materno, de uma roupa para confortar o bebê. Existem outros objetos que foram mais de 65, pareceram umas escolhas bem erradas, uma falta de criatividade, pois o livro ficou curto e eles não agregaram. Então, assim, tem algumas situações que parecia que ela só queria terminar, finalizar, então aí começou muito bem, mas aí passou a ter elementos como drágeas, comprimidos, sorrir brancamente, Via Láctea. Parecia uma coisa forçada, um erro precipitado que fez com que o projeto, infelizmente, ficasse bem fraco. Então o texto foi enfraquecido, ficou pouco poético. De fato, teve essa reflexão sobre o luto, mas eu tô aqui com o livro em mãos, gente, e eu tenho 3 marcações, assim, de fato fizeram com que eu refletisse, que fizesse com que valesse a pena, sabe? Eu vou ler aqui um pouco, por exemplo, Cubo de Açúcar. Os capítulos são extremamente curtos, é um bloquinho de texto que na maioria das vezes não dá uma página inteira. Vou ler aqui, página 85. Existem certas memórias que não são danificadas pelo tempo. O mesmo vale para a dor. Tem algumas citações de fato reflexivas, tem outras sobre o luto, tal, sobre o desenvolver dessa irmã da Han Kang. Então a intenção foi muito boa, mas a idealização caiu um pouco. Então, né, como eu falei, os parágrafos são bem curtos, poucas linhas, poucos deles têm mais de uma página, tem algumas imagens também. E aí eu já fiquei chateado porque não deu muito certo, e aí eu fiquei frustrado também com a escolha editorial da diagramação que a Todavia escolheu para esse texto. Que ele é vendido como um livro de 160 páginas, mas caberia confortavelmente 90 páginas. E aí eu pesquisei, a edição original tem 130 páginas. Então, assim, eu acho que a editora forçou um pouquinho aqui nesse sentido. E mais do que a editora, né, eu acho que a autora, a Han Kang, não foi muito feliz com esse projeto, mas eu só vejo elogios, embora menos leitores que a Vegetariana, eu vejo só elogios sobre esse livro. Eu acho que eu sou o frio do rolê, porque de fato não foi pra mim. E aí, terminei a leitura, já com 2 livros que eu não gostei muito, né? Decidi então, totalmente desesperançoso, encarar a leitura de Atos Humanos.
esse sim é um bom livro. Esse livro eu sugiro fortemente que vocês, caso não tenham lido ainda, pulem A Vegetariana, pulem o Livro Branco e peguem direto mesmo Atos Humanos, porque esse livro, até então, né, o melhor livro dela. Foi um livro que chamou muito a minha atenção. Então vamos falar agora de Atos Humanos. Atos Humanos foi publicado originalmente em 2014 e a própria Han Kang considera esse o seu melhor livro, mais até do que A Vegetariana, que lhe deu o sucesso internacional. Ela disse que esse livro é o que melhor representa a sua obra e ela acha, palavras dela, que quem quer conhecer a sua obra e não sabe por qual livro começar, ela sugere que leia Atos Humanos. Então, palavras da autora, eu devia ter começado por esse, né? Ela, como eu já falei, né, ela disse que esse é o seu melhor livro, admitiu que é o seu favorito, mas também admitiu que foi o que mais deu trabalho para escrever. E eu realmente entendo a dificuldade, porque aqui este livro exigiu muita pesquisa. Esse livro é o mais redondinho dela e ele aborda um dos eventos, porque eu não sei se eu posso nem falar um dos eventos mais emblemáticos, porque a Coreia do Sul, em questões de guerra e de política, tem momentos tão emblemáticos que escolher um fica difícil, né? Mas esse livro, ele aborda os eventos do 18 de maio de 1980. Que eventos foram esses? Os eventos de 18 de maio de 1980 fazem parte de um movimento de democratização de Gwangju. Espero que eu esteja falando correto o nome dessa cidade. Gwangju, que aconteceu obviamente em 18 de maio, né? E é conhecido como o Massacre de Gwangju. Esse massacre é a consequência, né, de uma revolta popular, uma reação imediata a um golpe militar do dia 16 de maio, 2 dias antes. Todas as restrições que a gente sabe que são quase como que um padrão em golpes de Estado. Houve esse golpe militar e, como todo golpe, né, proibição de partidos políticos, de atividades políticas, o encerramento da Assembleia Nacional, a criação de um comitê de segurança, além de, obviamente, censura da mídia, censura da liberdade artística, de expressão, enfim, tudo isso que a gente sabe que acontece em todos os golpes. O povo, obviamente, foi às ruas protestar, principalmente contra a destruição da Constituição que estava em vigor e pela volta da democratização. Além de exigir o estabelecimento do governo democrático, eles também estavam pedindo a abolição da lei marcial. Então, estudantes, políticos contrários, figuras da oposição, enfim, foram todos detidos nesse interim e foram contabilizadas oficialmente pelo governo da época e pela censura apenas 200 mortes. Embora se saiba extraoficialmente, como sempre, que o número é bem maior. Esse é o contexto histórico. O dia 18 de maio de 1980 é o contexto histórico em que Atos Humanos está alicerçado. No meio desse caos está o jovem Dongo, que é um jovem de 15 anos, né, que ele está à procura do seu melhor amigo, o Jeong. Eles estavam no meio desse protesto, o Jeong soltou a sua mão no momento em que as pessoas estavam correndo para fugir de tiros que vinham de todos os lugares. Estima-se, por exemplo, também que mais de 300 mil pessoas tenham se reunido nesse movimento democrático, nesse movimento de protesto. E para encontrá-lo no meio dessa correria que aconteceu, o Dongo decidiu ir para os auditórios que estavam servindo como abrigos provisórios dos cadáveres das vítimas e dos mártires desse movimento. Com uma inocência de um garoto de 15 anos, aflito com o paradeiro do amigo, ele então decidiu se voluntariar aos demais, trabalhar nessa situação enquanto ele não tinha notícias do amigo, porque a quantidade de mortos impressionou o garoto. E a autora, ela não poupa o leitor em mostrar essas dificuldades, em mostrar essas problemáticas, a quantidade de mortos nesse movimento, nesse dia. Os corpos, por exemplo, ela descreve como empilhados de uma maneira que mais pareciam pagodes, né? Que é um nome arquitetônico daquelas estruturas famosas dos templos budistas e, enfim, que é mais comum em países asiáticos. Eu acho que vocês conseguem ter uma ideia do que seja. E aí o Dongo pensou que, caso o amigo estivesse entre as vítimas, ele poderia cuidar desse amigo e entregá-lo dignamente aos familiares, porque eram tantos mortos,
e as pessoas não sabiam nem onde que eles poderiam estar, que muitos já estavam sendo tratados como indigentes. Então é hora de dar a minha opinião sobre este livro. Olha, eu gostei muito de Atos Humanos, de verdade. Este foi um livro que mexeu comigo, embora eu tenha estranhado muito a estrutura narrativa desse livro. Ele é um pouquinho difícil de ler, de entender, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas ele tem as suas periculosidades. Eu já estou falando logo para quem tem o interesse em ler esse livro, tá? Ele tem uma narrativa em segunda pessoa, ele é um livro bem travado, tem a presença bem contundente do pronome tu. Para mim, ele estava indicando que alguém muito importante, talvez o próprio Jeong, o melhor amigo do Dong, estava observando esses movimentos e esse observar foi um tanto desolador para mim. Ver uma guerra, um conflito tão sangrento pelos olhos inocentes de um adolescente, né? Afinal, o Dong tem 15 anos. Então, a Han Kang foi muito assertiva, né, nesse ponto, né, de mostrar como a guerra, como aquela situação era tudo muito estranho pro Dong, para um adolescente de modo geral. Não importa se fossem os corpos empilhados, as pessoas resistirem a ir para casa e deixar seus entes ali, né, nesses galpões, com medo de que eles voltassem para casa e no dia seguinte eles voltassem a esses galpões, não encontrassem mais os seus entes queridos. Também tem a questão dos patriotas que cantavam o hino nacional naquele momento, mesmo sem o Dong entender modestamente porque eles estavam cantando, porque ele entendia que quem estava matando, quem era responsável pela morte de tantas pessoas era o governo. Então por que você vai cantar o hino nacional? Porque você vai cantar a música do governo, se é o governo o assassino. Então muitos momentos de reflexão, muitos ponderamentos, uma leitura muito forte, muito interessante. Também não fazia sentido algum pro Dong ver as pessoas lutando com gritos, com palavras de ordem, quando ele via que o outro lado da guerra estava com armas, estava protegido. Então ele, nos seus 15 anos, ele já tinha essa percepção, ele não entendia algumas coisas, mas ele entendia que era uma guerra desigual e que se a população continuasse assim, todo mundo ia morrer. Então essas questões de o que é realmente importante em tempos de guerra, pela perspectiva de um adolescente de 15 anos, é muito interessante. Eu não vou contar muito sobre os outros capítulos, estou falando mais sobre o primeiro capítulo, são 6 capítulos. Primeiro porque, mesmo sendo confuso de início, eu acho que a grande força da narrativa é justamente quando se descobre quem é o narrador da vez e em que período ele está narrando, sabe? A autora não poupou o leitor ao trazer descrições minuciosas do que os soldados fizeram à população, independente de ser homem, de ser mulher, de ser criança. Então, os protagonistas se mesclam à população e ao sofrimento que eles passaram, não importa o grau de participação naquele dia, sabe? Algumas pessoas estiveram lutando ativamente, outras mais nos bastidores, não importa o grau de participação naquele dia, alguns narradores vão surpreender o leitor com a sua perspectiva de vida, com a sua observação a respeito da guerra, vai chocar o leitor em diversos momentos, porque alguns têm um desfecho brutal, ou então até mesmo no início o texto já começa de maneira brutal, mas que pode pegar um leitor desprevenido e até mesmo sensível. Eu digo essa questão de sensibilidade como um cuidado especial, porque o capítulo mais comentado por aí que eu pesquisei é justamente o 5º capítulo, né? Como eu falei, a Han Kang não poupou o leitor, então nesse capítulo ela expõe de fato a crueldade, a fragilidade humana que a própria Academia Sueca mencionou em sua frase, ao narrar sem rodeios nenhum. Ela vai lá, escreve de maneira seca, de maneira direta, momentos de tortura, momentos de violência sexual, inclusive tortura contra a mulher. Ela não poupa o leitor, ela escreve de uma maneira bem clara, bem direta, sem frufru. Então assim, é muito cruel e torna a leitura bem mais pesada, bem mais dolorosa. Eu vou ler aqui página 143, vou fazer algumas mudanças porque de fato é violência, assim, tortura contra a mulher
bem forte. Mas vou ler aqui um trecho que não é tão explícito. Vou ler aqui. É possível testemunhar que a levaram para o hospital porque você entrou em choque por causa da hemorragia que não cessava e lhe mandaram fazer uma transfusão? É possível testemunhar que continuou sangrando por 2 anos desde então e nunca mais poderia ter filhos porque coágulos lhe haviam bloqueado as trompas? É possível testemunhar que o contato com os outros se tornou insuportável, especialmente com os homens? Esse trecho fala um pouco sobre uma parte bem mais delicada, né? As consequências, tanto física, mas principalmente psicológica, resultado da tortura contra diversas mulheres, né? Ela dá o exemplo de uma narradora, mas a gente sabe que nesses momentos de guerra ninguém é poupado. Aí no epílogo a autora explica suas intenções por trás deste livro, né? Por trás de Atos Humanos, e a justificativa é a seguinte: numa reunião familiar aparentemente comum, quando ela era criança especificamente, o pai dela mostrou